Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Espero que todos estejam bem. Eu vou começar a aula corrigindo a atividade da aula anterior. Antes disso, eu quero só fazer um pequeno experimento, para vocês observarem. Isso é da física, de eletricidade, que com certeza vocês viram no início do ano, que são os processos de eletrização, Tem o processo de eletrização por atrito, por indução e de contato. Então, aqui eu vou atritar esse canudinho de refrigerante, com a minha camisa, e você observa, que isso, vai fazer com que o canudinho fique grudado aí no quadro giz. E isso fica por longas horas ou até vários dias. Eu fiz ontem, hoje eles estavam aí ainda, sem nenhum problema. Olha, então, nesse exercício 1, diz o seguinte: com relação aos compostos a seguir, é correto afirmar que, então, coloquei os três aí diz o seguinte, na letra A, 1 apresenta isomeria geométrica trans. Então, a letra A é verdadeira, Realmente, olha, imagina você mergulhando isso na água, um bromo está dentro da água, o outro está fora d'água. Um hidrogênio está dentro da água, o outro está fora d'água. E os ligantes do mesmo carbono são diferentes. B. 2 apresenta isomeria geométrica trans. Não. 2 é isomeria geométrica cis, Por quê? Os dois hidrogênios estão dentro da água. Letra C. 3 apresenta isomeria geométrica trans. O 3 nem isomeria geométrica não apresenta. Por quê? Porque os ligantes do mesmo carbono são iguais. E para que seja isomeria geométrica é necessário que os ligantes do mesmo carbono sejam diferentes. Então, C, falsa. Letra D. 1 e 2 apresentam isomeria geométrica cis, Então, o 2 apresenta isomeria geométrica cis, sem problema. Porém, o 1 é trans. Então, o D é falso. 1 e 3 apresentam isomeria geométrica cis. Então, o 1 já é trans, está fora. Portanto, você deve assinalar a letra A. Questão 2. Indique quais das seguintes substâncias apresentam isomeria geométrica ou isomerismo geométrico. Então, primeiro, eu tenho que fazer a estrutura, Começa por aqui, But são 4 carbonos. Diz, agora eu vou enumerar. Diz que no 2 tem um metil. E no 2 também tem uma dupla. O número que vai para lá é o menor número que fica ao lado da dupla. Então, se lá está a terminação eno, significando que tem uma dupla aqui, ela está entre o carbono 2 e 3. Então, o que acontece? Quando eu preencho aqui, eu vou fazer até dessa forma aqui, para vocês visualizarem melhor. O que acontece? Essa estrutura não apresenta isomeria geométrica. Por quê? Os ligantes do mesmo carbono são iguais, todos dois CH3, Então, o A é falso, não apresenta isomeria geométrica. Hexeno 2, 1, 2, 3. Hexeno 2. Olha, então aqui eu tenho um hidrogênio e tenho esse grupo aqui, Ou seja, esse ligante é diferente desse ligante. O mesmo ocorre aqui, Eu tenho um hidrogênio aqui, o CH3. Então esse ligante é diferente desse ligante. Então essa estrutura
apresenta isomeria geométrica, né? Verdadeiro. C, vou fazer ele cá. Olha, então vou começar por aqui, ó. Se é ciclo, é fechado. Se é boot, tem 4 carbonos, vai botando. Diz que, agora eu vou numerar, 1, 2, 3, 4. No 1 tem um metil e no 3 também tem um metil. Preenche com os hidrogênios que estão faltando. Então, jovens, o critério para ser isomeria geométrica nas cadeias fechadas, como eu já expliquei anteriormente, é diferente. Primeiro, é que não é necessário que haja dupla no composto, né, na cadeia principal, que é a parte fechada. Segundo, basta que em 2 carbonos os ligantes sejam diferentes, que é o nosso caso. Aqui os dois são iguais, aqui os dois são iguais, porém aqui e aqui os dois são diferentes. Né? Se você for imaginar se é cis ou trans, você imagina você fazendo um corte aqui, ó. Então nesse caso é trans, ó, um hidrogênio fora d'água, o outro dentro d'água. Um CH3 fora d'água, o outro dentro d'água. Então aqui, verdadeiro, apresenta isomeria geométrica. Letra D, buteno 2. Então, se é boot, são 4 carbonos. Enumerando, 1, 2, 3, 4. Aqui tem um CH3, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um CH3 ou H3C, que é a mesma coisa. Então aqui apresenta isomeria geométrica, porque esse ligante é diferente desse, esse é diferente desse e tem a dupla entre os carbonos. Então aqui é verdadeiro. Tem que ser o paninho mesmo para ficar melhor. Letra E, 1, 2 de cloro, olha, então, ciclo penteno. Se é ciclo é fechado, se é pente, 5 carbonos. Então, enumerando isso aí, começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele diz que no 1 tem um cloro e no 2 também tem um cloro. Obviamente preenche com hidrogênios. Então, analisando esse composto, aqui também apresenta isomeria geométrica. Por quê? Em 2 carbonos, os ligantes são diferentes. Para você saber que tipo de isomeria é, né, do jeito que eu fiz aquela hora, você faz aqui, ó. Então, nesse caso, é isomeria
cis, os dois hidrogênios estão dentro d'água, os dois cloros estão fora d'água. Ok? É simples. Questão 3. Qual das seguintes substâncias apresenta isomeria geométrica ou isomerismo geométrico? Olha, meninos, então aqui eu vou representar de forma diferente para vocês entenderem melhor. Fala... Opa, peraí. Coloquei errado. Nesse carbono tem dois hidrogênios. Aqui tem um CH3 para cima e um CH3 para baixo. Por quê? Esse índice determina quantas vezes o que está dentro do parêntese apareceu. Né? Então, esse carbono é esse é esse. Então, o que vocês observam? Que aqui não apresenta isomerismo geométrico. Por quê? Porque os ligantes do mesmo carbono são iguais. Então, aqui é falso. O 2. Aqui também não apresenta, olha só. Fala que o CH3 apareceu duas vezes, está aqui. De um lado tem hidrogênio, né? E do outro tem o CH3. Olha, esse aqui é esse está aqui, ó. Então, aqui os ligantes do mesmo carbono são iguais. Logo, não apresenta isomeria geométrica. Agora, vamos analisar isso aqui, ó. Esse carbono é esse é esse. Aqui tem um CH3 para um lado e tem um cloro para o outro. Para cá tem o bromo e para cá tem o CH3. Tá? Então aqui, esse ligante é diferente deste, esse é diferente deste. Então esse apresenta isomeria geométrica. Quarto. Olha, então aqui nós temos o hidrogênio para cá e o C2H5 para baixo. Para cima tem o hidrogênio, para baixo tem o CH3. Então esse é diferente desse, esse é diferente deste, então esse apresenta isomeria geométrica. Portanto, 3 e 4 são corretas. Então, portanto, a alternativa é... Meninos, então, isomeria geométrica ou cis-trans, fechou. Agora, vou introduzir um conteúdo novo, que é o terceiro tipo de isomeria. Isomeria óptica.
Então, eu vou explicar isso aqui, daqui a pouco eu passo mais. Veja o seguinte, isomeria óptica. A isomeria óptica está associada a um comportamento das substâncias submetidas a um feixe de luz polarizada, né? Um plano de vibração obtida quando a luz natural, né, por exemplo a luz do Sol, não polarizada, em infinitos planos de vibração, atravessa um polarizador. Olha, creio que vocês conhecem algo, né, que tem luz polarizada, que passa por um polarizador. Tem um óculos com lente polarizada. Inclusive eu comprei um porque ele é muito bom para a gente dirigir contra o sol, né? Isso, por exemplo, pouco depois que o sol nasce ou quando por volta das 5 horas que a gente está de frente para o sol, às vezes sol quebra o sol, não é o suficiente. Então esse óculos ele é escuro e tem o poder de desviar a luz do sol. Então a luz do sol não incomoda os olhos, tá? Então, como eu coloquei aqui, a luz polarizada é um conjunto de ondas eletromagnéticas, ou seja, que se propagam no vácuo, né, tipo a luz do Sol, que vibram ao longo de um único plano, denominado plano de polarização. Algumas substâncias têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada e são denominadas opticamente ativas. Então,
Então, quando o desvio da luz polarizada é para o lado direito, é isômero, destrogiro. Tem livros que trazem com acento, destrógiro. Desvio para o lado esquerdo, isômero, levogiro. Alguns trazem com o acento, fica levógiro. Bom, pessoal, então, para você identificar um composto, se ele forma isomeria óptica, é necessário que ele tenha carbono assimétrico. Então, o que é um carbono assimétrico? É aquele que os 4 ligantes dele sejam diferentes entre si. Então, é diferente o conceito em relação à isomeria geométrica. Então, todos os ligantes, tudo que chega no carbono analisado, tem que ser diferente entre si. Então, por exemplo, se aqui tem 6 carbonos, então se assinala os 6 carbonos é um grupo só. Se aqui tem 3 cloros, os 3 cloros formam um grupo só, entendeu? Então, você analisa cada coisa que chega naquele carbono que está sendo analisado de cada lado. E só é carbono assimétrico se os 4 ligantes forem diferentes entre si. E só é isomeria óptica se houver carbono assimétrico.
Então, meninos, nós vamos trabalhar com essas três fórmulas. Isômeros ópticos ativos, representado por IOA, tudo maiúsculo, é 2 elevado a N. N é a quantia de carbonos assimétricos que tem no composto analisado. Os isômeros ópticos inativos, e o IOI, é 2 elevado a N menos 1. Então, os isômeros ópticos inativos é sempre a metade dos isômeros ópticos ativos. E os isômeros ópticos é a soma dos dois. Os isômeros ópticos ativos mais os inativos. Só para vocês entenderem melhor, quando a base é 2, né, você tem isso aqui, ó. Ou seja, cada número que você aumenta no expoente duplica o número. Então, por exemplo, uma vez caiu no vestibular da UEG a pergunta: qual é a metade de 2 elevado a 10? Pouquíssimos acertaram. Por quê? Quando você quer saber a metade de 40, você divide por 2, acha que é 20. Quer saber a metade de 100, divide por 2, acha que é 50. Então, quando você divide isso por 2, o expoente aqui é 1. Né? Então, a regra de divisão de potências de bases iguais, porque isso aqui é uma divisão, né? É a mesma coisa de você representar assim: conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, a metade de 2 elevado a 10 nada mais é que 2 elevado a 9, tá bom? Bom, então agora vou explicar um exercício para que vocês tenham condições de fazer as atividades. Bom, estou abreviando, né, para ganhar tempo, mas vocês já sabem o que significa cada uma dessas coisas. Então, meninos, vejamos o seguinte: eu vou analisar cada um dos carbonos. Esse carbono, ele é impossível ser assimétrico. Por quê? Porque os 3 ligantes dele são iguais, apesar desse aqui ser diferente. Para que seja assimétrico, é necessário que os 4 sejam diferentes. Então, esse aqui, esse ligante é diferente deste, que é diferente desse, que é diferente deste. Então, esse é um carbono assimétrico. Como eu coloquei na teoria, os carbonos assimétricos ou quirais, né, quiral é a mesma coisa, você assinala com asterisco. Agora, vou analisar esse outro carbono. Então, esse aqui é o cloro, que é diferente do hidrogênio, que é diferente disso aqui. Como eu disse, você analisa tudo que está chegando em cada um dos 4 lados, que é diferente disso aqui. Então, esse também é assimétrico, tá bom? Agora, analisando esse aqui, ó. Esse ligante é diferente deste,
que é diferente deste, que é diferente desse grupão todo aqui, ó. Né? Então esse também é assimétrico. Nesse caso, nós temos 3 carbonos que são assimétricos, ou quirais. Então, agora é só nós jogarmos na fórmula. Vejam. Isômeros ópticos ativos, 2 elevado a n. Quantos carbonos são assimétricos? 1, 2, 3. Então, o nosso expoente será 3. E 2 ao cubo nada mais é que 8. Agora, os isômeros ópticos inativos, 2 elevado a n menos 1. Isômeros ópticos inativos, 2 elevado a 3 menos 1. 2 elevado a 2. Como eu já havia dito anteriormente, sempre os isômeros ópticos inativos é a metade dos isômeros ópticos ativos. E os isômeros ópticos é igual isômeros ópticos ativos mais isômeros ópticos inativos. Então os ativos são 8, os inativos são 4. Os isômeros ópticos são 12. Então, isso aí, meninos. Caso vocês pesquisem aí, né, em videoaula ou até mesmo no Google, você vai ver que tem muita coisa teórica em relação à isomeria óptica. Eu fiz um resumo, coloquei as principais coisas, tá bom? Mas não é que eu coloquei tudo que tem a respeito do assunto, não. Bom, então, para fechar, terminar, vou ler uma mensagem. A águia e a galinha. Um camponês criou um filhotinho de águia junto com as suas galinhas. Tratava-o da mesma forma que as galinhas, de modo que ele pensasse que também era uma galinha, no caso que ela pensasse. Dava-lhe a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente ao solo, fazendo-o ciscar para complementar sua alimentação, como se fosse uma galinha. O filhotinho cresceu, virou uma águia, mas se portava como se fosse uma galinha. Certo dia, passou por sua casa um naturalista que, vendo a águia ciscando no chão, foi falar com um camponês. Isto não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou. Agora, ela não é mais uma águia, mas uma galinha. O naturalista disse: não, uma águia sempre será uma águia. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa do camponês e levantou-a nos braços, dizendo: voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. O camponês disse: eu não falei que ela agora era uma galinha? O naturalista disse: amanhã faremos um novo teste, veremos. No dia seguinte, logo de manhã, subiram até o alto de uma montanha. O naturalista levantou a águia e disse: águia, veja este horizonte. Veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo. Veja todas estas nuvens, podem ser suas. Desperte para a sua natureza e voe como a águia que és. A águia começou, olhou tudo aquilo, foi ficando maravilhada com a beleza das coisas antes nunca vista. Mesmo que no início ainda confusa, sem entender o porquê, ficou tanto tempo alienada. Então, ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou suas asas devagar e partiu num voo lindo até desaparecer no horizonte azul. Criam-se as pessoas como se fossem galinhas, porém elas são águias. Portanto, todos podemos voar se quisermos. Voar cada vez mais alto, com a visão totalmente ilimitada, para reconhecermos nosso lindo e infinito horizontes sem medos. Meninos, então, essa mensagem pode comparar com o dia a dia. Muitas famílias, muitos pais criam os filhos muito
presos. Eu tenho exemplo de vários ex-alunos, né, que quando completou o seu ensino médio, seus 17 anos, até menos, 16, 18 anos, mudou-se para Goiânia, Anápolis ou Brasília, outra cidade grande, e lá, né, não sabia o que fazer com a liberdade e se perderam, se embrenharam no mundo das drogas, né, das perdições. Então, nós temos que saber, né, aproveitar a nossa liberdade. Né? Deus diz, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E isso é muito importante, nós sabermos selecionar o que nos convém. E eu digo a vocês, todos vocês têm totais condições de voar bem alto, de sonhar alto, de buscar realizar esses seus sonhos, né, de uma forma perfeita. Para isso você tem que fazer por onde, né, merecer alcançar esses objetivos. E vocês têm totais condições para isso. Vocês são pessoas batalhadoras, inteligentes, né, e com o meu desejo, vocês vão alcançar seus sonhos, realizar, né, os seus objetivos. E é o que eu desejo a vocês, sucesso na vida profissional, né, no sucesso em todos os aspectos. E no futuro próximo eu quero que vocês retornem para mim e digam, olha, hoje eu sou uma pessoa de sucesso, realizei meus sonhos, sou uma pessoa que fiz o curso superior tal e sou bem remunerado e bem reconhecido na sociedade. Meninos, meus canudinhos ainda não caíram. Tudo de bom, tchau, até a próxima, sucesso!